Boa noite, amigos. Mais uma vez aqui nos reunimos por meio do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, aqui em Belo Horizonte. E aí, contando com a colaboração de todos vocês pelo YouTube, que possam nos assistir e curtir também, né, as nossas palestras, para que o algoritmo reconheça que é um assunto de interesse de todos. Hoje, nosso tema são coisas terrestres e celestiais. Então, nós vamos dar início ao nosso estudo de hoje, fazendo a nossa prece inicial. Jesus amado, divino amigo, ilumine e ampare a todos nós que aqui estamos reunidos em teu nome, Senhor Jesus, para conhecermos mais do teu evangelho de luz e de amor, trazendo para todos nós a tua palavra, para conhecê-la, para entendê-la, para meditar sobre ela, mas principalmente, Senhor, para senti-la e vivê-la nos nossos dias, no nosso, né, dia a dia. Agradecemos pela oportunidade bendita, auxilia-nos a todos que aqui estamos reunidos em teu nome, a todos aqueles que nos assistem, a todos os nossos irmãos em humanidade, em grandes aflições, em sofrimentos diversos. Que o Senhor possa permitir a todos esse conhecimento, que abre as portas do nosso coração e da nossa mente. E que a doutrina espírita, tão esclarecedora para nós, nos traga também esse consolo prometido pelo Senhor há mais de 2000 anos. Muito obrigada, Jesus, que a equipe espiritual presente ampare a todos nós, irmãos em humanidade. Que assim seja. Então, meus amigos, hoje nós vamos introduzir esse tema, partindo aí do Evangelho de João. João é considerado um dos evangelistas, né? E o Evangelho da maturidade, é o Evangelho em que há uma maior espiritualidade. Então, nós temos aí Mateus, Marcos e Lucas como os evangelhos sinóticos, né? Que são semelhantes, e temos aí em João o evangelho mais espiritualizado. Então, vamos tratar hoje dessa passagem, que está em João, capítulo 3, versículo 12. Então, vamos lá, né? Coisas terrestres e celestiais. Então, nós temos aí essa fala de Jesus. Se não credes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos falar das coisas do céu? Então, vamos nos lembrar em que contexto Jesus colocou essas palavras, né? Havia, então, Nicodemos, né, que todos sabem, doutor da lei, né, do Sinédrio, né, um nome grego que significa vencedor do povo, e aí Jesus estava nesse diálogo com Nicodemos. Então Jesus fazia então uma reflexão junto a Nicodemos sobre a necessidade da gente abrir a mente e o coração para as coisas divinas, para as coisas de Deus. E então Jesus dizia, nessas palavras, ele dizia a Nicodemos que a gente só pode compreender as coisas divinas através do Espírito, por meio do Espírito. E que muitas pessoas não seriam capazes de alcançar essa compreensão. Por quê? Porque ainda estavam presas às questões terrenas. Então, essa é a exortação inicial, quer dizer, é o princípio que Jesus coloca para todos nós, né? Se não conseguimos acreditar no que vemos, imagine acreditar no que não vemos. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Então, nós vamos nos lembrar aí do livro Boa Nova, que é um livro fantástico, um livro de cabeceira, eu acho que todos aí devem compreender, e devem ter para compreender melhor as questões do Evangelho, porque Humberto de Campos, né, no livro Boa Nova, através da psicografia de Chico Xavier, ele nos traz essa compreensão maior do Evangelho neste livro Boa Nova. Então, ele faz essa análise aí desse contexto inicial, desse diálogo de Jesus com Nicodemos. Está lá no capítulo 14. Ele diz assim, né? És mestre em Israel e ignoras essas coisas? Inquiriu Jesus, como que surpreendido. É natural que cada um somente testifique daquilo que saiba.
Então, Jesus estava falando, bom, isso é natural, né? Porém, precisamos considerar que tu ensinas, falando a Nicodemos, porque Nicodemos era doutor da lei, ele ensinava, né? Apesar disso, não aceitas os nossos testemunhos. Se falando eu em coisas terrenas, sentes dificuldades em compreendê-las com os teus raciocínios sobre a lei, como poderás aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança. Então, nessa conversação em que o espírito Humberto de Campos aponta para nós, Jesus está fazendo aí uma chamadinha, né, a Nicodemos. Quer dizer, se você, que é um doutor da lei, que ensina as coisas terrenas, né, tem dificuldade em compreender, então como que você vai aceitar as coisas que eu falo sobre as questões celestiais? Por isso que o nosso estudo de hoje se chama Coisas Terrestres e Celestiais. Então, Nicodemos era um mestre em Israel e ainda tinha essa dificuldade. Por isso, Jesus não podia falar a todos da mesma forma. Entende? Por isso, Jesus, no início, né, ele começa a falar em parábolas, porque ainda não havia compreensão. Se Nicodemos, que era aquele que era sábio, considerado sábio, não entendia, imagine a multidão. Por isso, Jesus utilizou parábolas, coisas ali do cotidiano, do comum, para deixar lições valiosíssimas. Só que, às vezes, nós ainda, no século XXI, ainda nos prendemos muito à letra e não ao espírito da letra, que é o que a gente tem que fazer, né? Retirar o espírito da letra. Porque nós temos que contextualizar situações, né? Ver as questões históricas, geográficas do momento, em todas as parábolas de Jesus, senão a gente não consegue entender. A mesma coisa é esse fato aqui em que Jesus faz essa colocação para Nicodemos. E aí, Humberto de Campos nos relata o seguinte: que extremamente confundido, retirou-se o fariseu, quer dizer, Nicodemos se retirou depois disso, porque ele ficou confuso com aquilo, mexeu com a cabeça de Nicodemos, né? Ficando empenhado em obter do Messias o necessário esclarecimento acerca da lição nova. O importante aqui é que Nicodemos, mesmo sendo aí um doutor da lei, ele estava apto e disposto a aprender outras coisas, questões que os mestres do Sinédrio não nem queriam saber, mas Nicodemos queria. E aí nós vamos ver no livro Caminho, Verdade e Vida, que o Emmanuel, né, através da psicografia de Chico Xavier, coloca para nós algumas questões que nós nos fazemos hoje com relação à doutrina espírita. Por exemplo, né, e as questões aí espíritas, né? Por exemplo, Emmanuel nos diz assim que há reclamações frequentes dos estudiosos relativa à ausência de informações das entidades comunicantes. Por que não se fazem mais explícitos? Muitas pessoas questionam por que os espíritos, então, não se fazem mais explícitos, né? Como é que seriam, então, por que eles não falam das suas cidades, das suas casas, dos seus processos de relações comuns, para que a gente saiba? Por que meio eles se organizam hierarquicamente? Será que teriam governos nos mesmos moldes terrestres? Então, são algumas colocações que o Emmanuel nos traz em que a gente fica preocupado com essas questões, né? Por que a gente vai questionar os espíritos com relação a essas coisas de tantas futilidades? Não é isso que os espíritos vêm nos trazer, né? Quer dizer, por que a gente quer saber nomes? Por que eles não se fazem mais explícitos? Isso está lá no livro Caminho, Verdade e Vida. Questões, né, que o Emmanuel nos traz e que a gente faz diante das comunicações espíritas. Então, aí, às vezes, são argumentos apressados da nossa preguiça humana, não é? Por exemplo, por que os cientistas não revelam invenções novas que acelerem o progresso mundial? Por que os métodos de cura não existem para as chamadas moléstias incuráveis? Preguiça humana nossa. Nós queremos saber de tudo antes, né? Aí Jesus
nos traz aí colocações que são importantes desde aquela época até agora. Deus concede o auxílio, mas, entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. Eles não vão trazer respostas prontas para nós, porque senão qual seria o nosso papel? É importante que tenha os cientistas, não é? E é importante que essas invenções venham no tempo certo. Então, Deus concede os auxílios, os meios propícios a isso. Mas nós, enquanto espíritos imortais que somos, nós é que somos responsáveis por essas alterações, por essas mudanças, né? Por que que não existem métodos de cura rápidos para essas moléstias que são ditas incuráveis? Porque tudo tem o seu tempo. Lembrando que ainda vivemos em planeta de provas e expiações. E mesmo, né, estamos na transição, e mesmo quando entrarmos na regeneração, ainda haverão provas. O amor, o bem, vai sobrepujar o mal, mas não quer dizer que isso vai ser de uma hora para outra e que não haverá mais provas nem expiações. Ainda haverão provas, sim, né? Existirão provas. Então é importante que a gente não tenha essa pressa em saber das coisas, né? Então a gente sabe o seguinte, que a grande tarefa dos espíritos, do mundo espiritual, não é de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, quer dizer, fora da temporalidade. Ah, o que que vai acontecer daqui a quantos anos, né? O que vai acontecer amanhã? A saúde do Papa, né? Os governantes. Não é isso que o mundo espiritual vem trazer para nós. Não é esse sensacionalismo que muitos buscam. Mas o que os espíritos vêm nos trazer, né, é a questão importante do ensinamento. É ensinar a nós mesmos a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma. Então, ler os sinais, olhem o que está acontecendo ao nosso entorno, vejam a questão da natureza, né? Incêndios, por exemplo, nos Estados Unidos, em Los Angeles, por causa do vento, que destruíram casas elegantérrimas de famosos, né? Tempestades violentas. É isso que nós temos que nos preocupar. É isso que eles vêm nos mostrar. Olha, tem sinais aí, vamos ficar atentos, né? Para quê? Para que isso nos ilumine para marcharmos para uma espiritualidade superior. É isso que é importante. É a busca da espiritualidade superior, não é a dos fatos sensacionais, aqueles que causam espanto. Não é isso, não é? Então, queremos saber, vemos a notícia e queremos sensacionalismo. Não, isso fica para o plano físico. Nós temos que nos atentar para os sinais que Deus está nos dando de que as coisas estão em modificação. E o que podemos fazer para minimizar isso ou para colaborar com o planeta, não pensando só no nosso país, mas no planeta. Então, vamos analisar esse versículo que está lá em João. Então, primeiro, Jesus diz: Se não credes quando vos falo das coisas da terra. Olhem bem, quando Jesus fala isso para Nicodemos, né, nesse diálogo, Jesus sabia que as suas lições só seriam incorporadas quando se abrisse, então, as válvulas da maturidade. Então, quando as pessoas estivessem maduras para entender, para compreender as suas palavras. E ali, Nicodemos não tinha ainda essa maturidade. Então, caberia então a essa mensagem nova clarear o cérebro, clarear o coração para essas verdades que viriam, né? Que iriam garantir aí o erguimento do ser para novos conhecimentos. Então, predispondo a humanidade aí para esse novo porvir. Por isso Jesus falava dessa forma, porque ele sabia que naquele momento as coisas não iriam ser compreendidas. Por isso ele disse que ele traria o consolador prometido, para que aí as coisas, as verdades pudessem ser
abertas e compreendidas. Naquele momento ainda não, nem o doutor da lei compreendia. Aí ele continua, não é? Como crereis quando vos falar das coisas do céu? Ué, se vocês nem compreendem as coisas da terra, vocês vão acreditar quando eu falar das coisas do céu? Olha a sabedoria do Mestre Jesus, né? A segurança. Ele iria falar de coisas do céu, né? Mas Jesus aqui nesse versículo, né? Ele mostra o quê? A nossa fragilidade humana, né? A fragilidade do nosso entendimento. Então, até mesmo para questões materiais, nós ainda somos frágeis, nós ainda não compreendemos. Como vocês então vão acreditar quando eu falar das coisas do céu, né? Vocês não entendem ainda as coisas aqui, ó, do terra a terra, da matéria. Veja a sabedoria de Jesus. Então, nós vamos ver lá no livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva, em que ele diz que o Espiritismo tem sido a doutrina que esposa, que defende e que difunde a ideia de que as revelações são feitas à medida que se processa a maturidade do homem. A gente não pode revelar tudo de uma vez, mesmo que saibamos, né? Temos que ter maturidade. Vejam o exemplo nosso, espíritas. Frequentamos palestras, lemos livros e ainda temos dificuldade no entendimento das palavras de Jesus e das palavras do codificador, da palavra dos espíritos, das lições que Kardec nos traz em seus diversos livros, dele mesmo enquanto cientista e por meio dos espíritos. Então, são coisas celestiais, como acentuou Jesus, né? Que nós, Nicodemos da atualidade, como nos diz Martins Peralva, em seu livro Estudando o Evangelho, né? Não podemos compreender. Nós que ainda somos Nicodemos da atualidade, não compreendemos ainda nem as coisas materiais, por que que Martins Peralva está nos chamando de Nicodemos da atualidade? Porque sabemos muito, mas às vezes não compreendemos nem as coisas materiais. Então, às vezes, temos dificuldade em entender as coisas celestiais. E aí, gente, vamos ver que esse trabalho aí de revelação dessa espiritualidade superior, iniciada aí com Kardec, que fez toda essa codificação, que estudou, né, que comparou numa análise minuciosa e científica, tem uma planificação, obedece a um plano superior. Esse plano, ele está alicerçado na sabedoria e no amor de Deus. E a manifestação desse trabalho, não é, na Terra, entre os homens, vai se subordinar a muitos fatores. Então, nós temos que levar em conta fatores culturais, como Jesus levou em conta, e os seus próprios evangelistas. A gente vai ver, por exemplo, que Mateus era judeu e ele falava para os judeus. Então, Mateus, por exemplo, reportava muitas coisas do Antigo Testamento. Já Marcos, né, falava para os romanos. Lucas falava para os gregos, usava o grego. Então, assim, cada um ali, se a gente for ver os evangelistas, os três que são sinóticos, os semelhantes, a gente vai ver que a linguagem é diferente, os termos são diferentes. Por quê? Porque havia o aspecto cultural, né, da língua, o aspecto da linguagem, havia aspectos morais, havia aspectos espirituais. Aí a gente vê em João, por exemplo, que já escreveu seu evangelho bem mais velho, a questão espiritual muito mais elevada, não é? Então a gente não se condiciona à vontade nossa, né, é uma vontade meio que infantil, essa vontade de querer entender tudo, né? Pretensiosa de nós encarnados, né? Cada um vai receber de acordo com o grau de cultura, com o índice de espiritualidade que a gente tem, a natureza dos sentimentos. Então a gente não recebe igual, é como uma plantinha, né? Você cuida dela, cada um dizem que tem uma mão boa para uma planta, não é verdade? Então, nós temos que cuidar disso. Então, de acordo com a nossa espiritualidade, nós vamos cuidar bem daquilo, vamos compreender, vamos saber o dia de molhar aquela plantinha, se regamos todo dia ou não.
Depende muito, é como Jesus na parábola do semeador nos disse, né? Cada um saiu a semear, mas a semente cai em diversos lugares. Mas um dá 30, né? O outro dá 60, o outro dá 100, mas todos têm a sua contribuição, mas não de uma forma rápida, imediata, né? A evolução é individual. É isso que é importante a gente ter entendimento disso, né? Então, tudo vem a seu tempo. Deus é que sabe quando é o tempo propício de cada um. Então, não adianta querer correr, né? Não adianta querer alavancar o progresso, nem aqui na Terra, nem no plano espiritual, porque as coisas vêm a seu tempo e na hora de Deus, que não é a nossa hora. Então, nós temos que nos libertar. Para entender as coisas, nós temos que nos libertar. Libertar de quê? Da má vontade, do orgulho, da preguiça humana, né? Que às vezes a gente precisa sacudir a nossa consciência, dar uma sacudidela na nossa consciência, né? Se libertar de inibições, né? De às vezes alguns atavismos que trazemos de religiões passadas ou de próprias encarnações passadas, né? Gradualmente essa libertação vem, mas temos que ser firmes para entender. Então, nesse esforço que a gente faz, a gente tem que entender a questão da humildade. A humildade vai desempenhar um papel muito importante nessas questões de compreensão. Uma outra coisa que devemos ter é a coragem moral, né? Também tem o seu lugar. Não é a coragem física, porque essa muita gente se arvora, né? Ah, eu sou corajoso. Não, mas é a coragem moral, junto com a humildade. Por quê? Porque nós, enquanto modernidade, né, enquanto encarnados aí, em pleno século XXI, estamos buscando aí com uma grande ansiedade o conhecimento dessa verdade espiritual. Só que não adianta a ansiedade, porque as coisas vêm aos poucos, né? Então, é interessante que a gente não esqueça a advertência de Jesus, quando ele disse, né, que conhecereis a verdade vos libertará. Por quê? Porque o homem só vai se libertar quando a gente conhecer essa verdade. Não gosto muito dessa frase, não, porque ela foi usada aí, né, num contexto político que eu acho que não tem muito a ver, mas é importante que a gente se liberte dessas inibições, desses estreitismos, para que a gente realmente compreenda essa verdade. E aí nós vamos nos lembrar de Tiago, né, que ele aproximou-se de Jesus em um momento e sugeriu a Jesus que ele proclamasse aquelas verdades novas na pregação do dia seguinte. É uma passagem também interessante que Tiago diz, né? Por que que o senhor não proclama, então, essas coisas novas, né, no próximo dia? Aí Jesus, admirado, olha para Tiago e fala assim: será que não compreendestes? Palavras de Jesus. Pois se um doutor da lei, isso logo após o diálogo de Jesus com Nicodemos, né? Aí Tiago fala: mas por que, mestre? Então você não fala essas verdades logo no dia seguinte? Aí Jesus fala: mas será que você não compreendeu? Vejam bem, gente. Aí a questão dos discípulos, né, dos apóstolos de Jesus. Pois se um doutor da lei saiu daqui sem que eu lhe pudesse explicar toda a verdade, como queres que proceda de modo contrário para com a compreensão simplista do espírito popular? Vejam que interessante, né? Não tem como. Jesus ainda faz uma analogia, uma metáfora, uma comparação. Alguém constrói uma casa iniciando pelo teto, o trabalho? Claro que não, né, gente? A gente vai pela laje, ó, pela laje, a gente vai pelo alicerce, né? Não é? Então, olha bem, nem os próprios discípulos compreenderam essa questão de Jesus. Jesus não pôde expor toda a questão para Nicodemos, né? Que era um doutor da lei, mas não conhecia as verdades espirituais. Então, como que ele iria expor a verdade, né? Proclamar as verdades para uma multidão que ainda não compreendia as coisas? Então, somente o progresso moral é que vai responder por essas conquistas humanas na evolução, no nosso planejamento evolutivo. Por isso é
a gente sabe que todos nós, incluindo Jesus, né, nascemos simples e ignorantes e fomos aí trabalhando em nós essas questões morais e vamos atingir aí a angelitude um dia. Não viraremos anjos. Não é anjos, é a questão da angelitude, de um progresso moral, né, a um nível maior, do átomo ao arcanjo. Jesus era um espírito puro, veio para ser o governador espiritual do planeta, mas sofreu todas as vicissitudes como nós, né? Todas as vicissitudes. Foi atacado, foi vilipendiado, sofreu todas as vicissitudes. Mas como espírito superior e espírito puro, também trabalhou em si mesmo todas as questões que ele podia moralmente. E nos ensinou aí a lei de amor, né? Trouxe para nós uma nova vertente do cristianismo redivivo. Então, esse progresso moral é que vai, né, nos preparar para as nossas conquistas verdadeiras, né, evolutivamente falando. E aí nós vamos nos lembrar de Paulo em sua carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 11. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Vejam a belíssima mensagem de Paulo aos Coríntios. Oh, desculpem, de Paulo aos Hebreus, né? Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar. Então, Paulo, não é, já trazia que as coisas eram difíceis de explicar, mas que teriam muito, né, os cristãos, os apóstolos, os discípulos, teriam muito a dizer, mas vocês se tornaram lentos para aprender. E será que nós ainda somos lentos para aprender? Claro que somos. Somos ainda lentos para aprender. Temos dificuldades para aprendizagem. Ainda somos ansiosos, queremos ainda os fenômenos na doutrina espírita. Né? Às vezes passamos por um tratamento espiritual, mas não temos paciência. Se falar, por exemplo, que eu tenho que frequentar a casa durante 4, 5, 6 meses para assistir às palestras, tomar os passes. Nossa, mas é isso que é meu tratamento espiritual? Nossa, mas esse tempo todo não temos ainda aquela paciência de esperar. Vivemos no mundo da ansiedade em que tudo é muito rápido e queremos o resultado rápido. Por isso, achamos ótimo quando vamos ao médico, ele dá um remédio e a cura é efetiva, rápida, mas sabemos que não é, né? Ali a gente está cuidando só de uma parte do corpo físico, mas nós temos que cuidar da parte espiritual, da nossa mente, das nossas emoções. Então, fica o recado aí para nós, de Paulo aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 11, que ainda somos lentos para aprender. Então, amigos, se Paulo falou isso há 2000 anos, nós ainda continuamos sendo lentos para aprender. Então, que consigamos aí trabalhar em nós todos esses valores que o Jesus nos deixou e que o Consolador prometido também nos deixou, que é a doutrina espírita. Leiamos Kardec, leiamos a codificação, leiamos o livro dos Espíritos, que tanto nos esclarece, mas não é ler de capa a capa, não. É estudar pergunta por pergunta, porque cada pergunta daquela dá um estudo de 1 hora ou de meia hora, ou de 40 minutos. Mas é importante que não queiramos apenas os fenômenos na doutrina espírita, que não queiramos ver a cura rápida, né? A cura efetiva é um processo lento. Para Jesus nos explicar as coisas celestiais, demora um tempo. Para que os cientistas descubram uma vacina, uma cura para uma moléstia, que hoje é considerado incurável, é no tempo de Deus. Então, que aguardemos o tempo de Deus para todas as coisas. Então, fica aí o nosso recado, curtam aí o nosso YouTube, né, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, se gostarem das nossas palestras, e podem aí compartilhar depois com aqueles que vocês quiserem.
Então, tenham muita paz, muito ânimo, força e coragem, e que sejamos aí perseverantes no estudo da doutrina e na compreensão do Evangelho de Jesus, que nos trouxe aí com tanta clareza tantos ensinamentos, mas que saibamos retirar o espírito da letra, confiando aí que Jesus nos trouxe mensagens por parábolas, porque na época era o possível para o entendimento de todos. Mas hoje sabemos que temos aí outros recursos, né? Que Jesus é a porta, mas a doutrina espírita, né? Kardec é a chave. Então, através da doutrina espírita, podemos compreender muito mais o Evangelho de Jesus. Muito amor, muita paz nos corações para todos vocês. Muito obrigada.